Galera, vamos ver essa semana o que é um resumo? Essa aí vocês acham que sabem, né? Mas não sei se todo mundo sabe não, tá? O que é um resumo, cara? Um resumo, na realidade, é uma versão sintética, analítica. Não! Analítico não, meu filho, só sintético mesmo. Uma versão enxuta, uma versão muito menorzinha de uma obra, seja ela textual, seja ela uma obra de áudio, seja ela uma obra audiovisual, ou seja, uma filmagem, seja um vídeo, um filme, ou seja lá o que for, para que a pessoa que acompanhe o resumo, ela possa estar a par daquilo que acontece, sem precisar acompanhar a obra toda, tá? E eu tenho que entender o seguinte: uma pessoa que vai ler o resumo talvez não seja a mesma pessoa que vai ler uma resenha, que foi a última matéria que a gente tinha visto, que não é a última matéria. Talvez não seja a mesma pessoa que vai ler uma sinopse, tá? O que o resumo ele tem, cara? Ele tem que passar para as pessoas a informação daquela obra, tá? E isso pode se voltar para pessoas que não têm tempo, que não querem, que não podem, por algum motivo, acompanhar a obra completa. Porque, obviamente, o ideal é acompanhar a obra completa. Como é que se faz um resumo? Como é que a gente sabe que uma obra está resumida? Primeiro que ela é uma síntese, tá? Ou seja, ela tem que ser obrigatoriamente menor. Mas ela não pode ser feita de qualquer jeito, tá? Muita gente acha que simplesmente tirar uma parte do início, uma parte do meio e uma parte do final de um texto, de uma obra, é fazer um resumo. E na realidade não é. Isso é uma colagem. Tá? Uma colagem é completamente diferente. O cara faz um Ctrl+C daqui, um Ctrl+C um Ctrl+V, um Ctrl+C daqui, um Ctrl+C dali, um Ctrl+C dali, e vai nos Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V e acabou só copiando algumas partes. Isso é um resumo. O resumo é fazer uma interpretação resumida daquilo que você acompanhou. E aí vem no primeiro ponto, tá? Como é que eu vou fazer um resumo? Bom, um resumo eu tenho que entender que eu não posso fazer ele lendo o texto uma só vez. Para que a gente possa ter uma compreensão de qualquer obra, ler somente uma vez é extremamente prejudicial. Ler somente uma vez significa que eu não vou conseguir acompanhar tudo. Porque toda vez que você vê, por exemplo, um filme na sessão da tarde mais de uma vez, ou quando você vê uma obra, uma série que você viu pela primeira vez sozinho, depois vai ver com a sua família, você fica assim, caramba, agora eu entendo por que aquilo ali aconteceu. Agora eu entendo por que no final aconteceu tal coisa. Agora eu entendo por que no meio lá da situação tal coisa, tal acontecimento teve lugar, tá? Você não consegue fazer um bom resumo lendo somente uma vez a obra ou vendo somente uma vez a obra. Você tem que acompanhar ela mais de uma vez, tá? Segunda coisa é que quando eu vou fazer um resumo, eu tenho que saber quais são as partes-chave, ou seja, as partes mais importantes. Eu posso sublinhar, destacar, usar marca-texto. Eu tenho que, na hora que eu for fazer um resumo, eu tenho que marcar aquilo que é realmente importante para que eu não esqueça dele na hora de falar. E é importante saber que eu não posso omitir no resumo acontecimentos importantes. E aí vem a maior dificuldade. Porque se eu não posso omitir, significa que ele tem que estar lá, mas que ele tem que estar muito melhor, tem que estar compacto, consistente ali para que você possa não só entender, mas para que seja rápido, tá? Outra coisa, na hora que a gente for fazer um resumo, a gente pode destacar uma coisa chamada tópico frasal. O que é esse tal desse tópico frasal? Nome esquisito, né? Tópico frasal, na realidade, é a parte mais importante. Eu posso te afirmar que em cada palavra, que cada parágrafo de todo o texto que você for ler, vai ter pelo menos um tópico frasal. Que é o quê? Que é aquela parte que é o recado mesmo que os caras querem dar. Só que na realidade ele vai te fazer uma introdução, ele vai dar exemplo, ele vai te dar todo um ambiente. Por isso você tem um parágrafo, tá? Senão você teria somente uma listagem de tópicos. Então, o tópico frasal é a parte mais importante. E ela é importante que você destaque ela, ou sublinhe, ou faça alguma anotação para que você saiba quem é e para que você não se perca, tá? Outra coisa que você pode fazer também é numerar para organizar. É muito interessante que às vezes você, dentro do texto que você está resumindo, da obra que você está resumindo, você consiga manter a relação temporal das coisas. E mesmo que não seja relação temporal, ou seja, relação no tempo, em que você coloca o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, numa ordem de tempo, pode ser também para a ordem de mais fácil compreensão. Então você pode organizar, isso aqui se ele entender primeiro, se ele perceber isso aqui primeiro, receber essa informação primeiro, ele vai entender melhor. Depois essa informação, depois essa informação. Se você numera, você consegue depois organizar melhor as suas ideias. E é principalmente para isso que você vai numerar, para organizar.
Última coisa é você reler. Sempre que você faz um resumo, e vocês já devem ter feito resumo de um monte de coisa, tem os professores aí que gostam de resumo, né? História, geografia, sociologia, filosofia. Esse pessoal gosta de pedir resumo e eles não estão errados não, tá? Só que, quando a gente faz resumo, muitas vezes a gente pega, faz o resumo e acabou. E a gente não percebe que a gente pode ter falado besteira, pode ter escrito coisa errada, pode ter repetido coisas que talvez não sejam necessárias, inclusive por se tratar de um resumo, por uma obra sintética, uma coisinha pequenininha, tá? A gente tem que entender que no resumo é imprescindível, ou seja, é fundamental, primeiro, manter cada uma das partes essenciais, ou seja, no resumo não pode omitir, você não pode tirar só para ficar pequenininho as partes importantes, tá? A parte essencial, a parte importante. Segunda coisa, eu não posso omitir, eu não posso tirar da progressão em que elas acontecem. Ou seja, eu tenho que colocar na ordem correta os fatos, para que quem receba esse resumo de alguma maneira possa entender. E o terceiro ponto é que eu não posso tirar a correlação entre as partes, ou seja, eu não posso tirar a coerência entre as partes. Eu tenho que explicar que isso aconteceu primeiro e depois, por causa daquilo que aconteceu primeiro, aconteceu o segundo fato, depois aconteceu o terceiro fato por causa dos dois primeiros. Então eu tenho que manter uma relação. Eu tenho que saber escrever direitinho, porque eu não quero fazer um fichamento. Um resumo é um texto corrido, tá? É um texto em prosa. E principalmente eu tenho que entender que ele tem uma diferença muito grande entre as coisas que a gente viu antes. A gente viu sinopse e resenha. A sinopse, ela tinha a função de fazer com que você gostasse. Caramba, tô curioso, eu quero ver, eu quero acompanhar, eu quero ler essa obra, tá? A resenha, ela já faz um juízo de valor. Ela já fala assim, caramba, olha, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso não foi legal, naquele outro filme lá, naquele outro livro lá. Então, comparava, dizia o que era bom, o que era ruim, o que estava legal, o que não estava. No resumo, não. O resumo, eu não posso emitir juízo de valor, ou seja, eu não posso falar se é bom ou se é ruim, tá? Eu só tenho que mostrar os fatos. Eu posso fazer coisas que eu não faço em outras, por exemplo. Numa sinopse, como o objetivo é fazer com que a pessoa ela se interesse, ela goste, ela queira acompanhar aquela obra, consumir aquela obra, eu tenho que omitir o final, por exemplo. Eu não posso dizer quem é que morre, quem é que não morre, quem é que ganha, quem é que perde. Já no resumo, eu tenho que trazer todas as informações, inclusive o final que eu não podia contar na sinopse, que era opcional ou não contar na resenha, tá? No resumo, eu tenho que trazer o final. Então existem algumas diferenças. A resenha, por exemplo, ela pode ser grandona, pode ser maior, inclusive, do que a obra original. O resumo não, ele tem que ser pequenininho e pode contar o final. Belezinha? Chicos, hasta la semana que viene. Quédense con Dios. Hasta.